Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta aí de 55 mil inscritos. Falta pouquíssima coisa, rapaziada. Eu acho que a gente consegue ainda no ano de 2021 e conto com a colaboração de vocês. Ativem o sininho de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão. Também peço que me sigam lá no Instagram, @JohnDoTimão, sempre com bastante novidades aí sobre a nossa equipe. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade no dia de hoje é do mercado da bola, tá? Bastante atacantes aí de saída da equipe do Corinthians. O que acertou foi o Matheus Davó com a equipe do São Bernardo. Ele vai disputar aí o Campeonato Paulista pela equipe do ABC, tá? Então, essa contratação aí do São Bernardo para o Campeonato Paulista. Depois do Davó retornar do Philadelphia Union, ele ainda tem 22 anos, contrato com o Corinthians até o fim de 2023. A gente gastou aí 2,5 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador, tá? Então, esse empréstimo aí é para tentar valorizar o Davó, ver se futuramente a gente consegue vender o jogador, porque tá complicado, hein? E algumas atualizações rápidas aí sobre outros nomes. O Corinthians tenta negociar o empréstimo do Everaldo, tenta negociar o Cafu por empréstimo ou vendendo. O Marquinhos já encaminhou o empréstimo dele para a equipe do Cuiabá. O Janderson fechou com o Grêmio, tá fechado aí com a equipe do Grêmio. Além deles, tem o André Luiz, que estava no Atlético Goianiense e que o Corinthians também tenta vender o jogador. Então, além do próprio Matheus Davó, temos Everaldo, Cafu, Marquinhos, Janderson e o André Luiz. Esses jogadores aí que o Corinthians não conta para 2022. E eu quero saber a opinião de vocês, se algum desses merecia oportunidade aqui na equipe do Corinthians. Bom, agora falando sobre o Canu, tá? Lembram que eu trouxe aí, num dos primeiros vídeos que eu falei do Canu, eu falei, ó, é a informação do Jorge Nicola, mas eu não tenho mais nada sobre isso. Depois veio a confirmação pelo pessoal do Globo Esporte, e eu falei, ó, eu tô achando estranho, tá? Tô achando estranho, porque mais ninguém tá falando dessa negociação do Corinthians com o Canu. Ontem, o que aconteceu? O investidor que comprou o Botafogo barrou a negociação entre o Corinthians e o zagueiro Canu, tá? Foi essa aí a explicação dada pelo Jorge Nicola, tá? Falou que o Corinthians e o Canu já haviam fechado, faltava só o acerto aí entre o Corinthians e o Botafogo, pela forma de pagamento, quanto que o Corinthians ia pagar, ia bater a dívida que o Botafogo tem com o Corinthians e tudo mais. E aí agora, como que é o nome aqui? John Textor, que foi o investidor aí que comprou 90% do Botafogo, tá? Segundo o Jorge Nicola, barrou as negociações entre o Corinthians e o zagueiro Canu, tá? E a informação que eu tenho agora, é que o Corinthians busca um zagueiro, mas um zagueiro jovem, tá? O Canu tem 24 anos, seria uma boa opção aí para a equipe do Corinthians, mas o Corinthians está na busca desse zagueiro jovem. Muita gente falou, pô, por que não chama o Bruno Mendes de volta? Eu acho que o Corinthians está tentando valorizar o Bruno Mendes, tá? Lá no Internacional, para vender o jogador posteriormente, tá? Porque o Bruno Mendes é um cara que tem mercado, tanto na América do Sul aí, quanto na Europa, tá? Então o Corinthians, eu acho que está buscando a valorização do Bruno Mendes para tentar vendê-lo posteriormente, tá? E lucrar aí com o negócio desse jogador. E eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, ontem também tivemos a informação aí que alguns investidores demonstraram interesse em comprar o Corinthians, tá? Porque aprovaram aí a lei de sociedade anônima do futebol, tá? O Cruzeiro virou uma sociedade anônima, o Botafogo virou uma sociedade anônima e já foram 2 clubes vendidos aí no mercado brasileiro.
tá? É algo que aconteceu bem recente, tá? Coisa aí de 1, 2 semanas. E eu particularmente, tá? Vou ser sincero com vocês, ainda não entendi os prós e contras, tá? Os prós e contras. Vou contextualizar, tá? O pessoal da XP Investimentos, o Pedro Mesquita, que é o head lá, o diretor principal, informou ao Jorge Nicola sobre o interesse de comprarem o Corinthians. E o Jorge Nicola falou o seguinte: o Mesquita ouviu muita gente pedindo pelo Corinthians. Pedro, se você tiver o Corinthians pra gente comprar, a gente quer, tá? Então esse agente são os investidores. E aí o Pedro ligou pro Duílio e falou: Duílio, não tem jeito mesmo? Se você tiver, a gente faz acontecer e o Corinthians vira um dos maiores clubes do mundo. Tá? Falou que o pessoal tava bem interessado em comprar o Corinthians, só que o Duílio não abriu essa possibilidade. E a justificativa do Duílio, tá? Um dos fatos aí que ele colocou, foi da dificuldade de aprovar essa pauta no conselho deliberativo do clube. Tá? De aprovar o Corinthians virar uma sociedade anônima do futebol. Vale ressaltar que esse conselho deliberativo é o mesmo que até hoje não definiu uma punição para o André Sanches. Tá? Reprovaram as contas de 2018 e aprovaram as de 2019, se eu não me engano. Ou a de 2020, algo assim. Tá? Os conselheiros. Aí esse conselho deliberativo cabia a ele definir qual seria a punição do Andrés. E até hoje eles fingiram que nada aconteceu. Para vocês entenderem quem faz parte desse conselho deliberativo, tá? Esse pessoal tá pensando no bem do clube? Na teoria vão falar que sim. Pô, olha o que a gente faz pelo Corinthians. Mas e na prática? Por que que até hoje o André Sanches não foi punido? É o questionamento que eu faço para o Conselho Deliberativo. Agora, entra outra questão. Que aí o que eu falei para vocês que eu não tô ainda muito por dentro do assunto. Quais são os prós e contras de se virar uma sociedade anônima do futebol? Vai chegar um investidor, vai pôr um dinheiro, certo? Vai injetar o dinheiro no clube, assume as dívidas, vira um clube empresa, o que muitos torcedores vinham pedindo, tá? Muitos. Por um lado, você já vai olhar e vai falar: pô, John, não é possível, você acha que isso é ruim? Não acho, tá? Não acho, até porque, pra ser, vamos colocar assim, curto e grosso, seria melhor você colocar o clube na mão de uma empresa, tá? Que vai pensar em lucros, não vai deixar o clube cair, em questão de investimentos, na questão financeira, ou na mão dos mesmos nomes há tantos anos, tá? Com a chapa aí renovação e transparência desde o ano de 2007. Desde o ano de 2007 é a mesma chapa que assume o Corinthians. Mesma chapa, tá? O Roberto de Andrade não sai, tá o Duílio na sombra do Andrés. Tá? Essa é a verdade, podem falar o que quiser. O Andrés ainda tem muita influência dentro do Corinthians. É o Jassa, que até ontem não tinha um cargo no Corinthians e não saía. Ele não tinha um cargo, ele tava lá, recebia salário e tudo mais, mas ele não tinha um cargo. Aí o Jassa foi e ajudou, tá? Na negociação com o Matheus Araújo, a renovação de contrato dele. Pronto, aí se você perguntar, ele vai falar: pô, você vai falar que eu não quero bem do Corinthians? Fui lá e consegui a renovação do menino da base. Tá, Jassa, mas e fora isso? O que você tanto faz aqui que você não tinha nenhum cargo? Tá? São diversos questionamentos, tá? Pra gente se fazer. Tem muita gente que já é a favor, tá? A virar clube empresa. Eu tenho a tendência, tá, a ser a favor, mas preciso me inteirar mais sobre o assunto, viu, rapaziada? Tô sendo aqui 100% honesto com vocês, não sei quais são as condições e tudo mais, como que funciona, o cara assume a dívida e já vai pagando, eu sinceramente não sei, tá, rapaziada? Mas quero saber a opinião de vocês, se vocês seriam a favor dessa venda do Corinthians para virar aí um clube empresa. Fato é, muitos investidores têm interesse, tá?
e falam aí que o Corinthians viraria um dos maiores clubes do mundo. Bom, uma das principais notícias de ontem, né? Aconteceu isso ontem, praticamente de madrugada, tá? Já é de hoje nessa notícia. É que o Galo, tá? Não contará mais com o Cuca para 2022. Simplesmente assim. Fechando o ano, já tava tudo certo, o Cuca é treinador do Galo para 2022. O treinador, alegando aí problemas familiares, rescindiu o contrato com o Galo, tá? E aí ele se comprometeu a não dirigir nenhuma equipe no próximo ano. Isso é meio estranho, rapaziada. E aí eu, conversando com alguns outros amigos e tudo mais sobre essa notícia, um amigo palmeirense falou, ele fez a mesma coisa no Palmeiras, fechou o ano, tudo certo para ele continuar, problemas familiares, saiu do Palmeiras. No Santos, ano passado, a mesma coisa, saiu no finalzinho do ano, e aí depois fechou com o Galo, tá? Então, o pessoal tá com o pé atrás aí desses possíveis problemas familiares, ou o Cuca não deixa isso sair pra mídia de jeito nenhum, tá? O que é uma possibilidade também. E com isso, rapaziada, o trabalho do Silvinho, tá? Após a saída do Cuca, o trabalho do Silvinho é o quarto mais longevo da Série A do Brasileirão, tá? É o quarto treinador há mais tempo no comando da equipe. Atrás apenas do Maurício Barbieri, do Bragantino, do Abel Ferreira, do Palmeiras e do Vojvoda, do Fortaleza, tá? Só esses três. O quarto é o Silvinho. O quarto é o Silvinho. Muitos torcedores já me mandaram: pô, John, é a hora do Corinthians demitir o Silvinho para contratar o Cuca. É a hora de não sei o quê. Era o nome que a gente queria. Volto naquele principal ponto, rapaziada. A gente já citou diversos nomes de treinadores. Concordo com alguns, discordo de outros. Vocês gostam de alguns, não gostam de outros. Mas o principal ponto de tudo isso: a diretoria do Corinthians não vai demitir o Silvinho. Esse que é o ponto, tá? Esse que é o principal erro pra mim pra 2022, tá? Pra mim o Corinthians começa a temporada de 2022 com o pé esquerdo, tá? Mesmo com as contratações, o Paulinho, a chegada de um centroavante, tudo, pra mim, começa errado, tá? E eu quero saber a opinião da fiel torcida, rapaziada, sobre tudo isso aí que aconteceu no Atlético Mineiro e o trabalho do Silvinho ser o quarto mais longevo da Série A do Brasileirão. Bom, o Corinthians, tá? O Corinthians feminino vive uma grande expectativa aí para a montagem da temporada de 2022 e finalmente conseguiu a renovação de contrato aí da atacante Adriana, tá? Para 2022. Nas redes sociais o clube fez uma boa... criou uma boa expectativa aí na torcida, tá? Falou assim, ó, o momento de anunciar uma renovação é sempre uma emoção. Parece muito com aquela sensação de gol de título aos 45 do segundo tempo. Fiquem atentos que vai aparecer aí na timeline de vocês. Depois anunciou a renovação, tá? Uma craque que já escreveu uma história linda no Corinthians e em 2022 quer adicionar ainda mais capítulos nela. Iluminada, artilheira, a velocidade em pessoa e extremamente decisiva. Estamos juntos na próxima temporada. Adri Silva 16, tá? Falando aí da nossa atacante Adriana, camisa 16 do Corinthians. É muito importante pra mim, tá? Uma jogadora aí que teve 40 jogos com a nossa equipe em 2021, marcou 19 gols. Na carreira aí pelo Corinthians, tem 114 partidas e 60 gols, tá? Então é uma média aí muito boa. E mais, tá? E mais. O Corinthians já renovou com a Catiúcia, Gi Campiolo, Pati, Grazi, Tainá, Diane, Gabi Portilho, Juliette e Tamires. Além disso, Jennifer, Miriam, Yasmin, Kemely, Natasha, Tarciane e Bianca Gomes tiveram as presenças
confirmadas para 2022. Então assim, manutenção de elenco e se for para mercado é para buscar peças pontuais, tá? Oportunidades de mercado. Principal ponto é a manutenção do elenco. Mantém o Arthur Elias, mantém as principais peças do elenco, tá? E aí a gente vê o que vai acontecer durante a temporada. Pô, faltou uma posição aqui, ó, faltou uma peça para essa posição. Aí vai pro mercado, já vai direcionado, entendeu? Então, parabéns aí pra nossa diretoria, tá fazendo um ótimo trabalho com a equipe feminina. Que tenhamos aí mais e mais sucesso na temporada de 2022. Eu acho difícil, né, que a gente ganhou os 3 títulos aí que disputamos, mas vamos em busca sempre de mais. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre a renovação de contrato da atacante Adriana. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, o Fabrício Romano, um dos principais jornalistas do mercado da bola do futebol internacional, um dos caras aí que mais acompanha os principais clubes da Europa, na rede social oficial dele, fez a seguinte publicação. Mesmo com o Corinthians e o Barcelona interessados no Cavani, o Manchester não gostaria de perder o atacante uruguaio, ainda mais depois do gol que ele fez ontem, tá? Ele fez um gol aí contra a equipe do Newcastle, empatando a partida, tá? O Manchester estava perdendo, fez o gol de empate, um gol muito importante. E aí o Fabrício Romano colocou que o Manchester não gostaria de perder o Cavani, tá? Mesmo com o interesse do Barça, que aí o Barça agora já tá meio fora, já priorizou o Ferran Torres, e com o interesse do Corinthians. Pô, John, então não tem jeito mais? Ficou difícil, tá? Muito difícil. Só que, passou uma hora, o Fabrício Romano apagou a publicação. Apagou. Aí fica o questionamento. Ele recebeu mais alguma informação? Aconteceu mais alguma coisa nesse meio tempo? Ou não? É só coisa da rede social, algum outro problema? O Manchester realmente não vai querer liberar aí o Cavani? Quem vai poder dizer é o tempo, rapaziada. Infelizmente. Eu já não venho mais tão otimista assim com a negociação com o Cavani. Com o Suárez, então, piorou, tá? Vejo o Diego Costa atualmente como o principal nome, tá? Atualmente. E vocês sabem que vai mudando assim, ó. Chega uma informação daqui, chega uma dali, pô, agora é o Cavani que tá mais próximo, agora é o Suárez, agora é o Diego Costa. Nesse momento, hoje, 28 de dezembro, o Diego Costa aparece como a principal opção nesse momento, tá? O Suárez eu vejo muito distante, muito mesmo. O Cavani eu vejo distante. E o Diego Costa é uma negociação possível, tá? Não que o Cavani não seja, mas o Diego Costa eu acho uma negociação mais provável, tá? E aí, quero saber a opinião de vocês sobre todas essas reviravoltas, tá? O Cavani fez gol ontem, tem a sua importância aí na equipe do Manchester e a gente segue aguardando qualquer novidade. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!